Olá, conectados e conectadas. Mais uma vez, um programa Conexão Márcia Rocha, feito para você, onde nós sempre falamos sobre beleza, bem-estar, autoestima e saúde. E é sobre saúde que nós vamos falar hoje com o nutricionista Gelson Batista. Doutor, obrigado por estar aqui hoje atendendo ao nosso chamado, ao nosso pedido. Estamos muito felizes, viu? Eu que agradeço o convite e espero poder contribuir com as informações que a gente veio passar aqui. E olha, aproveitando, né? Estamos com um nutricionista e vamos falar sobre quê? Sobre perda de peso, efeito sanfona. Gente, vai ser um programa imperdível. E vamos começar um pouco, doutor, falando sobre o efeito sanfona? O grande medo das pessoas hoje, quando procuram um tratamento de emagrecimento, é justamente entrar no tão temido efeito sanfona, né? O que leva as pessoas a terem o efeito sanfona? A gente, na composição corporal, a gente tem água, gordura, músculo, né, osso, né? E quando a gente faz uma dieta, um tratamento muito radical, a gente acaba perdendo todos os componentes corporais, inclusive a massa muscular. E a massa muscular, ela é imprescindível para controle do nosso metabolismo. Então, a partir do momento que eu perco peso de forma demasiadamente rápida, junto com a gordura, eu também perco muito músculo. Quanto mais rápido eu perco peso, mais músculo eu perco. Consequentemente, o metabolismo ele dá uma queda brusca. E aí existe esse efeito platô e, consequentemente, o reganho de peso. Poxa vida, mas eu sei disso, né? Eu sou uma ex-obesa e eu sei como que é, assim, quando a gente quer sair daquele peso, a gente quer que saia logo, né? A gente quer logo já fechar a boca, fazer dieta e corre, faz exercício e perde 4, 5 quilos em um mês. E aí, uma pisada na jaca, como a gente fala, o dia do lixo, aí a gente ganha os 4 quilos, às vezes 5 a gente perdeu. Esse é o efeito sanfona justamente por causa disso, né? Porque perdeu tudo de uma vez, perdeu tudo que era, enfim. Na verdade, o efeito sanfona, ele acontece a um pouco mais médio e longo prazo, né? Porque depende muito do equilíbrio metabólico. Quando a pessoa faz uma dieta direitinho e aí, em um final de semana que ela se alimenta mal, ela acaba inchando, né? Pode haver um certo ganho de peso pela má alimentação momentânea, mas também existe um edema corporal devido à inflamação que esses alimentos ruins causam no organismo. É por isso que a gente não pode só olhar número, né? Exatamente. Às vezes a gente olha o número e aquele número não é exatamente peso, né? Exatamente. Existe diferença, doutor, entre emagrecer e perder peso? Existe. É exatamente que quando a pessoa emagrece, ela perde gordura, né? Essa perda de peso, ela é concentrada na perda de gordura, né? E isso significa emagrecimento. A partir do momento que a pessoa começa a fazer uma dieta muito radical e ela começa a perder todos os componentes corporais, então assim, por exemplo, numa dieta muito radical ela perde densidade óssea, massa muscular, né, líquido, ela perde gordura também, mas ela perde outros componentes em quantidades exageradas. E aí a médio e longo prazo o metabolismo vai desacelerando e ela volta a reganhar o peso de forma gradativa, né? Só que é importante entender o seguinte: quando ela volta para o mesmo peso anterior, ela volta mais obesa. Porque nesse processo ela perdeu massa muscular e quando ela engordou, ela não recuperou o músculo perdido. Só gordura. Só gordura. Então, o emagrecimento, vamos falar assim, o emagrecimento é mais saudável do que a perda de peso. Exatamente. Quando a pessoa perde peso de forma exagerada, acelerada, ela está mais em um processo de desnutrição do que de emagrecimento. Poxa vida, é interessante. Por quê? Porque para quem é leigo, doutor, e para quem está acima do peso, a gente olha números mesmo. Exato. É por isso que existe quem, gente? Existe o médico e existe o nutricionista. Né? É para isso que existe o curso. Se fosse fácil, né? Não ia ter a faculdade, não ia ter nada disso. Então, perder peso é diferente de emagrecer. Então, se você quer ter uma vida saudável, você vai procurar orientações para ter um emagrecimento e não uma perda de peso. Exatamente. Então, assim, isso é até algo muito cultural mesmo, né? Sim. Hoje, eu não vou falar mais assim,
eu preciso perder peso. Porque eu não preciso perder peso. Às vezes eu preciso emagrecer, né? É diferente de perder peso, porque perder peso às vezes não é tão saudável quanto parece, né? E a gente ainda tem alguns aspectos que podem atrapalhar o nosso entendimento sobre o assunto, né? Que grandes empresas, principalmente empresas alimentícias, empresas farmacêuticas, eles não têm um benefício para que a pessoa seja saudável, né? Isso é verdade. O intuito deles é exatamente fazer com que as pessoas comprem o produto deles, né? Então a informação passada para as pessoas normalmente são informações pela metade. Então assim, a gente vai levar em consideração a caloria do alimento quando a gente vai se alimentar? Sim. Mas a gente vai levar em consideração só a caloria? Não. Então a gente também tem que levar em consideração qual é o efeito hormonal que os alimentos causam no organismo. Por exemplo, quando eu como muito carboidrato, eu produzo muita insulina, e a insulina é um hormônio formador de gordura. Falando em carboidrato, é o vilão ou não é o vilão? Não, carboidrato não é o vilão, né? O vilão é todo o contexto, né? Se a pessoa não tem bons hábitos de vida, o vilão está aí, né? O carboidrato ele é necessário, até mesmo porque todos precisamos fazer atividade física, né? Isso é um consenso geral, né? E ele é o que dá energia, né? Ele é o que impulsiona, né? Ele é o que dá energia para a gente fazer atividade física, né? Porém, se a gente escolhe carboidratos que a gente chama de alto índice glicêmico, ou seja, que vira açúcar muito rápido e absorvido muito rápido, ele vai produzir muita insulina, consequentemente, boa parte dessa energia vai ser transformada em gordura. Diferentemente, quando eu como um carboidrato que fornece o açúcar de forma mais controlada e equilibrada, eu tenho um controle na glicemia, né, no açúcar do sangue, consequentemente eu não produzo tanta insulina, é uma insulina mais, digamos, normal no organismo, consequentemente eu não tenho tanta produção de gordura no organismo, né? Então, assim, essa questão de ficar contando as calorias, né? A gente está falando um pouco do carboidrato, do emagrecimento, da perda de peso. E contar as calorias é algo que também deve entrar em um contexto, ou é só contar a caloria mesmo já te ajuda? E se a pessoa tem uma dieta muito calórica, ela contar calorias vai ajudar, né? Isso aí, se você reduz caloria, você também reduz a ingestão de energia, você controla um pouco o seu peso. Porém, a gente tem que levar em consideração os aspectos bioquímicos dos alimentos. Qual que é a influência hormonal que cada alimento vai promovendo dentro do organismo, né? E tem um outro fator muito importante, que é a inflamação celular. Então, por exemplo, muitas pessoas tomam refrigerante zero, achando que trazendo algum benefício, só está cortando o açúcar, porque todo aquele potencial inflamatório do refrigerante continua igual. A química toda está ali, né? A química toda está ali. E o processo inflamatório, ele começa no intestino e depois ele permeia todo o organismo. Então, está tudo ligado. Inflamação, valor calórico, equilíbrio hormonal, né? Esses são um dos fatores que leva ao excesso de peso. Gente, ele está falando só algumas coisas, por quê? Porque ele vai voltar aqui, é claro, né? Para falar sobre várias coisas sobre esse assunto, e é por causa que é legal você deixar a sua pergunta para a próxima vez que ele voltar. A questão do exercício físico, ajuda a emagrecer ou só ajuda a perder peso? A gente já viu lá atrás a diferença entre uma coisa e outra. Então, o exercício físico, ele tem, assim, um grande potencial no controle de peso. Porque, assim, além de queimar mais calorias, né, o exercício físico, ele ajuda a equilibrar hormônios e desinflamar o organismo, né? Então, dependendo do tipo de modalidade que cada um pratica, ele vai ganhar massa muscular, vai perder gordura, ou se é um maratonista, vai perder músculo, vai perder gordura e vai ficar mais magrinho. Depende muito de qual é o tipo de atividade física, mas toda atividade física bem orientada, por isso também é importante a presença de um educador físico, né, em todo esse trabalho, vai ter sempre um resultado positivo. Doutor, para um leigo, uma pessoa leiga em casa, né? Porque quando a gente fala assim, tem todos esses fatores, tem essa questão celular, tem a questão de perda de peso, para um leigo, tem como dar algumas dicas em casa, assim? Ou é só ele procurando um preparador, um médico, um nutricionista? Nós sabemos que isso é muito bom mesmo, isso chega a ser essencial. Mas vamos dizer que hoje
né, eu não tenho como fazer isso. Tem alguma dica, alguma coisa assim que pode realmente ajudar a pessoa que está em casa? Não, tem sim. É sempre importante primeiro a gente saber que a obesidade é uma doença multifatorial. Então, existem alguns fatores que fogem um pouco do nosso controle. Por exemplo, fatores emocionais. Muitas vezes a pessoa está bem, acontece um acidente grave, perde um familiar, e isso pode interferir no reganho de peso ou no controle da perda, né? Mas o que está nas nossas mãos? Alimentação saudável e atividade física. Hidratação, um bom sono também ajuda, né? Mas a alimentação saudável e atividade física são fundamentais para esse controle de peso, certo? É muito importante que as pessoas procurem um profissional, né? E profissionais de cada área. Porém, se a pessoa não tem essa possibilidade, na minha área, por exemplo, ela pode, por exemplo, evitar comer carboidratos refinados, carboidratos feitos com farinha branca, né? Trigo, farinha de arroz refinada, né? E evitar o excesso de açúcar. Não que seja proibido o uso do açúcar, mas o açúcar ele não deve ser utilizado para deixar os alimentos doces, né? Tem muita gente que toma café, diz que gosta de café, mas toma um café doce, né? O café é uma bebida amarga, então a gente tem que saber apreciar o gosto natural do alimento. A gente reduzindo frituras, reduzindo alimentos industrializados como bolachas recheadas, doces, refrigerantes, enfim, tomando mais água ajuda muito também a desintoxicar o organismo, né? E fazer atividade física, se não dá para entrar numa academia, se não dá para ter um orientador, alguém que auxilie, fazer pelo menos 30 minutos de caminhada por dia já vai. Isso aí qualquer pessoa consegue, né? Não precisa de muita coisa. Põe um tênis não pode ser um tênis muito ruim para não causar nenhuma lesão articular, mas põe um tênis, sai para a rua, evita muito sol, né? Momentos de sol muito quente. E vai conseguir. Porque algumas pessoas acham assim, mas é muito caro se reeducar. Não é, né, doutora? Acaba saindo muito mais em conta, né? Porque quando a gente fala sobre reeducação, tem muita gente que pensa assim naqueles queijos mais caros e não sei o que é caro, mas não. Gente, uma boa salada, um bom legume bem feito, né, doutor? Exatamente. É fazer trocas inteligentes. Exatamente. A gente pode tudo, né? Até aquele chocolatinho pode. Sim. Até aquela pessoa que gosta de uma Coca-Cola um pouquinho ali. Não pode ser hábito, não é verdade? O problema está na rotina. Está na rotina. Né? Quanto mais a gente coloca na rotina alimentos que não são saudáveis, pior vai ser o resultado. E o processo inflamatório, exatamente, né? Que vai atrapalhar tudo. A gente não vai conseguir ter um resultado bom fazendo as mesmas coisas erradas que a gente sempre fez. Isso aí. Então a gente tem que mudar os hábitos e é gradativo. Eu entendo que como uma atividade física a gente começa lá embaixo e vai evoluindo, a alimentação ela é gradativa. O número de pessoas que conseguem mudar o hábito alimentar de forma radical é muito pequeno. A grande maioria das pessoas, elas precisam de evolução. E para isso tem que ter força de vontade. É isso aí, gente. Então, olha, estamos aqui com o doutor. A gente espera que ele volte mais vezes, porque é um assunto que tem pano para manga, como o pessoal diz, né, doutor? Então, somos muito gratos novamente, né, de você ter vindo aqui para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Estamos muito contentes mesmo e esperamos o senhor numa próxima, tá bom? Márcia, eu que agradeço, pode contar comigo, eu fico à disposição de vocês, adoro falar sobre nutrição. Deixa aí o seu telefone e a sua rede social para as pessoas te encontrarem. Tá certo. Meu WhatsApp é para contatos diretos, né? É 12991781653 e o meu Instagram é Dr.Gelson_Batista. É isso aí, gente. Venha se conectar com a gente e se conecte com o Dr. Gelson para ter uma vida muito mais saudável.